Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para compor a mesa redonda intitulada Processos Ecológicos no Brasil, o professor Marcelo da Silva Moretti, professor da Universidade de Vila Velha, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Ecologia pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Biota Silvestres da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui experiência na área de limnologia, com ênfase em ecologia de organismos bentônicos e processamento de detritos orgânicos em riachos, atuando principalmente nos seguintes temas: comunidades de macroinvertebrados bentônicos, decomposição de detritos foliares, comportamento de invertebrados fragmentadores e bioindicadores de qualidade de ar. O Dr. Luiz Ubiratã Rep, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, graduado pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, mestre em Biodiversidade Animal pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de riachos, atuando principalmente nos seguintes temas: diversidade beta, decomposição de matéria alóctone em riachos e biomonitoramento aquático. O doutor Irineu Bianchini Júnior, da Universidade Federal de São Carlos, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestre e doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: macrófitas aquáticas, substâncias úmicas, ciclo do carbono, ecossistemas aquáticos e matéria orgânica. E eu, Adriana Oliveira Medeiros, da Universidade Federal da Bahia, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutorado em Ciências Biológicas com ênfase em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Possui experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: micro-organismos indicadores de qualidade de água, diversidade de fomicetos aquáticos e leveduras, ecossistemas aquáticos e impactos ambientais. Eu vou sentar porque eu vou começar por ter na minha palestra. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Dando continuidade à palestra do professor Manuel, que é o nosso mentor em decomposição no Brasil, eu vou falar do papel dos micro-organismos na decomposição de detritos foliares em rios brasileiros. Parte da minha palestra já foi apresentada por ele, então algumas coisas eu vou dar uma passadinha mais. Para eu falar do processo de decomposição, eu vou apresentar uma figura clássica que mostra o processo didaticamente. Ele é realizado em 3 etapas, etapas essas que são didáticas. Ela, no ambiente aquático, elas acontecem simultaneamente. Após a queda das folhas no rio, lembrando que as folhas vão representar mais de 60% dessa matéria orgânica nesses ambientes, as folhas vão passar pelo primeiro processo, que é o processo de lixiviação, onde há uma perda biótica dos compostos hidrossolúveis, tanto orgânicos como inorgânicos. E a partir daí, a colonização microbiana, que a gente conhece por condicionamento, onde os micro-organismos vão degradar compostos estruturais dessas folhas que não são digeridos pelos próximos organismos dessa cadeia alimentar aquática. Sendo, então, essas folhas colonizadas pelos fragmentadores, que juntamente com os micro-organismos vão quebrar essas folhas em partículas menores que poderão, então, ser processadas. O processo de decomposição nesses ambientes, ele finaliza com a mineralização, onde os micro-organismos vão transformar essa matéria orgânica em CO2 e material inorgânico que vai ser, então, consumido dentro desse ecossistema. Bom, como a minha palestra é basicamente relacionada à participação microbiana, eu vou me ater ao processo de condicionamento.
onde os micro-organismos heterotróficos, tanto bactérias quanto leveduras, vão participar do processo de degradação desses compostos estruturais das plantas, que são mais complexos, numa ação conjunta, porque eles têm a capacidade de produção de enzimas extracelulares. Então, vão atuar nessa matéria orgânica, liberando aí compostos que serão consumidos por outros organismos dessa cadeia. Dentre os micro-organismos, os fungos, que o professor já falou na palestra dele, têm uma participação mais importante, principalmente em termos de biomassa, que pode representar até 17% da folha colonizada, e porque esses grupos também eles possuem altas concentrações de nitrogênio nas suas células, que vai fazer com que essas folhas fiquem mais palatáveis para o consumo desses invertebrados, então, nessa cadeia. Dentre os fungos que participam do processo, os hifomicetos aquáticos, também mencionado pelo professor, são o grupo de fungos mais conhecidos atuando no processo de decomposição em riachos de cabeceira, principalmente em riachos de pequena ordem. Os hifomicetos aquáticos, conhecidos por fungos ingoldianos, principalmente em homenagem ao seu descobridor, que é um professor que morreu há 2 anos atrás, com 104 anos, trabalhando durante 80 anos na identificação desse grupo de fungos. Mas também na literatura, ele é conhecido por hifomicetos de água doce ou fungos anfíbios. Ingold, ele detectou esse grupo de fungos como aquelas espécies que regularmente esporulam em ambientes aquáticos. Então, eles precisam desse ambiente para a reprodução. Sendo que, até a presente data, são conhecidos por volta de 300 espécies pertencentes a 100 gêneros. Lembrando que todos os trabalhos, ou a maioria deles, como mostrado anteriormente na palestra do professor, eles são relacionados a trabalhos realizados na América do Norte e Europa, que tem um clima diferente do nosso. Bom, a eficiência da colonização e a atuação desses organismos no processo de decomposição está relacionada à capacidade deles de produzir um grande número de conídeos, de esporos tetraédricos e sigmoides, que eu consigo ver. Que eu consigo ver nessa figura aqui, que é um esporo típico de um hifomiceto aquático, que faz com que essa morfologia facilite a aderência deles aos substratos em água corrente, não sendo então carreados durante o fluxo da água. Bom, paralelamente a isso, esses conídeos, eles apresentam nas suas extremidades a produção de um polissacarídeo que facilita ainda mais a adesão. E acho que por isso, por muito tempo, limnologistas vêm trabalhando com esse grupo de fungos, tentando determinar a atuação deles no processo. Bom, só para mostrar por que limnologistas e não micologistas, taxonomistas de fungos, têm trabalhado muito com esse grupo, aqui é uma prancha onde mostra a diversidade morfológica dos esporos produzidos por esse grupo. Cada espécie tem uma morfologia diferente de esporos. Então, não precisa de um taxonomista clássico para determinar a presença e a atuação desse grupo dentro do processo de decomposição. Bom, acredita-se existir uma distribuição geográfica em relação a esse grupo de fungos, sendo que em países temperados o crescimento ótimo das células fúngicas ocorre entre 15 e 20 graus, podendo atingir crescimento até 1 grau Celsius. Em países tropicais ou no verão, o crescimento ótimo é entre 25 e 30 graus Celsius, podendo atingir crescimentos até 5 graus Celsius. Esses fungos são relativamente diversos em ambientes lóticos, principalmente rios de cabeceira, contrastando com uma notável escassez destes em ambientes lênticos, principalmente eutrofizados, onde os fungos que vão atuar no processo de decomposição, que efetivamente ocorrem nesses ambientes, vão ser substituídos por outros grupos. Bom, o principal papel ecológico desse grupo de fungos é a sua participação na comunidade microbiana responsável pela decomposição de detritos vegetais em ambientes aquáticos. Como falado na palestra, existem invertebrados que têm preferência, inclusive, por espécies de fungos associados à planta. O Marcelo, que é um próximo palestrante, ele costuma falar que os fragmentadores eles preferem se alimentar dessas folhas, que eles fazem uma associação do pão com manteiga. A folha colonizada seria mais atrativa, dando uma maior palatabilidade a esse substrato. Isso efetivamente está relacionado à alta capacidade de produção de enzimas extracelulares desse grupo de organismos.
Levando em consideração essa importância ecológica, é importante relacionar os fatores que podem influenciar tanto a diversidade quanto o metabolismo dos infomicetos aquáticos nesses ambientes, que também vem a calhar a apresentação do professor, porque existem tantos fatores intrínsecos das folhas, o que é comum para cerrado brasileiro, por exemplo, como concentrações de nutrientes, folhas com altas concentrações de nutrientes parecem ser mais colonizadas e ter uma diversidade maior desse grupo de fungos. Concentrações de fibra, principalmente a presença de lignina, dificulta o processo de decomposição, que é então relacionado à baixa diversidade deste grupo de fungos, e inibidores químicos como taninos e polifenóis também atuando no retardamento do processo e está associado à diversidade desse grupo de fungos. Além disso, os fatores ambientais, no caso do Brasil isso é muito importante, porque a gente tem vários biomas com rios, com características físicas e químicas bem diferentes, onde temperatura e pH, eles estimulam o processo, principalmente temperatura mais baixa e pH mais baixo, concentrações de nutrientes, favorecendo a diversidade e o metabolismo desse grupo de fungos, poluição orgânica, onde uma maior taxa de decomposição vai consumir o oxigênio disponível e a diversidade desse fungo vai ser afetada nesses ambientes, e compostos tóxicos, que também é muito comum no Brasil, principalmente em regiões com mineradoras, onde os óxidos de ferro são depositados nas folhas, dificultando a colonização e a atuação desses micro-organismos no processo. Bom, só dando essa introdução para a gente falar o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, os estudos, basicamente, e historicamente, aconteceram no estado de Minas Gerais e São Paulo até a presente data. E eu vou mostrar a trajetória desses estudos de uma forma mais sintética, só para entenderem como os fungos ou as bactérias estão sendo interpretadas no processo de decomposição no Brasil. Em São Paulo, os estudos utilizando taxonomia de infomicetos aquáticos iniciaram-se na década de 80 por um grupo do Instituto de Botânica e dados foram compilados num artigo de revisão em 2003. Nesse artigo de revisão, além da decomposição em outros ecossistemas aquáticos, como lagos e reservatórios, foram analisados 12 artigos que levaram em consideração as espécies de infomicetos aquáticos associados a folhas em decomposição em rios de ordens diferentes. Desses 12 artigos, 11 foram realizados no estado de São Paulo e eles incluíram aqui o Igarapé e Manaus. Lembrando das 300 espécies que foram descritas até a presente data, para São Paulo, eles detectaram 42 espécies de infomicetos aquáticos, o que corresponde a 14% do total já descrito, o que é muito baixo para um país mega diverso. Bom, tirando esses trabalhos realizados por esse grupo em São Paulo, o que a gente tem agora está retido em Minas Gerais e vem sendo realizado por um mesmo grupo de pesquisa. O professor já mostrou alguns artigos, mas eu faço um enfoque diferente, porque ele fala dos invertebrados e agora eu falo dos micro-organismos. Esse primeiro artigo, que foi o artigo pioneiro, inclusive o que trouxe a formação desse simpósio, que é o artigo realizado por Gonçalves e colaboradores, eles utilizaram folhas mistas, folhas diferentes coletadas numa vegetação ripária de um córrego de cerrado, em domínio de cerrado, incubaram no rio, daquela forma que o professor explicou, malha fina e malha grossa, tentando verificar tanto a decomposição microbiana somente, como a decomposição microbiana associada com os invertebrados. Eles não encontraram diferenças significativas entre malha fina e malha grossa, como já era esperado, e ele explicou, mas a taxa microbiana ela foi diferenciada. No caso de rios de cerrado, para o primeiro trabalho, as bactérias tiveram uma atuação mais importante no início do processo e os fungos no meio e no final do processo. Sendo que aqui foram fungos filamentosos e aqui fungos unicelulares, que são as leveduras. As leveduras tiveram uma oscilação muito grande, apesar de existirem relatos da produção enzimática extracelular desse grupo de fungos, eles parecem não atuar efetivamente no processo. Eles utilizam esse sistema como hábitats efêmeros, ficam ali enquanto a decomposição está ocorrendo, mas depois eles são levados de alguma forma. O segundo artigo do mesmo grupo, eles tentaram então determinar o processo de decomposição de detritos foliares no Brasil, comparando com o que já existe para países de clima temperado e clima mediterrâneo.
Aqui eles utilizaram uma folha coletada em Portugal, o Alnus glutinosa, que são folhas que já têm dados bem avançados de processo de decomposição, colonização microbiana e de invertebrados. O que eles encontraram aqui, que a taxa de decomposição para país temperado ela foi muito mais elevada, acho que 2,4 vezes mais elevada do que para o país tropical, e, apesar disso, a biomassa fúngica e a biomassa microbiana total, que leva em consideração fungos e bactérias, ela foi maior para folhas colonizadas em país tropical, as folhas no Brasil. O que quer dizer isso? O tempo foi importante na colonização microbiana, apesar de efetivamente o processo ser mais acelerado em rios de clima temperado. Bom, ainda continuando trabalhos no mesmo grupo, eles fizeram uma tentativa de identificar por que o processo de decomposição em riacho de cerrado era tão lento. Então, a hipótese é que poderia ser tanto a dureza da folha quanto a concentração de nutrientes desses rios, que é muito baixa. Aqui é a taxa de decomposição, que para um rio de clima de cerrado foi muito baixa, apesar de ter uma colonização de biomassa microbiana total altíssima em relação aos outros ambientes. O que quer dizer que a participação microbiana é alta, porém, quando eles avaliaram somente a participação fúngica, isso era muito baixo. Para decomposição em rios de cerrado, aparentemente, as bactérias têm uma importância maior em relação aos fungos, até o presente artigo. Bom, como eles concluíram no artigo anterior que provavelmente a concentração de nutrientes dos rios era responsável pela essa baixa taxa de decomposição, eles realizaram um experimento onde eles simularam um aumento de nutrientes neste rio. Então, eles tinham sacos de malha fina sem utilização de fertilizantes e com utilização de fertilizantes. Eles acreditavam que esses fertilizantes em formato de pastilha seriam liberados ao longo do processo de decomposição e acelerariam esse processo. O que eles viram é que não, o processo de decomposição não foi acelerado pela presença dos fertilizantes, apesar da biomassa microbiana ter sido um pouquinho maior na presença desses fertilizantes. Como é que eles utilizaram folhas de eucalipto e o rio que eles trabalharam foi um rio de transição de cerrado para Mata Atlântica, onde a concentração de nutrientes era maior, eles acreditaram que esses resultados podem ter sido relacionados, então, a essa espécie utilizada, que é uma espécie exótica, com uma alta taxa de decomposição, uma perda total da biomassa foliar com 28 dias, o que é importante, porque no Brasil a gente utiliza muito eucalipto para reflorestamento, então, nesse processo muito acelerado, a gente está modificando essa dinâmica de matéria orgânica, consequentemente a ciclagem de nutrientes nesse ambiente, ou que a concentração que é muito comum, né, de polifenóis nessas espécies de planta inibiam então a colonização, não a colonização, mas a atuação microbiana. Por último, esse grupo de pesquisadores publicaram agora em 2012 o primeiro trabalho para a Mata Atlântica, onde mostra que é uma espécie de próteo que teve uma decomposição mais acelerada em Mata Atlântica em relação ao cerrado, apesar de ser uma espécie exótica, e a colonização microbiana neste ambiente foi também maior em relação ao cerrado. Bom, o único relato para Minas Gerais que tem da diversidade de fomiceiros aquáticos foi publicado no Biota Minas, dentro do capítulo Diversidade Microbiana. Foram relatadas 11 espécies de fomiceiros associadas ao processo de decomposição, sendo que dessas 11 espécies, 5 tiveram relatos novos para o Brasil. Então, de 42 de São Paulo, mais 5 de Minas Gerais, só se conhece 49 das 300 espécies descritas. E vamos lembrar que o Brasil é um país megadiverso e provavelmente aí deve ter muita espécie nova para se conhecer. Bom, a gente vê aqui o que está publicado, o que está acessível ainda é muito pouco, mas o que é pertinente para o dia, que a gente tem discutido muito trabalhos em rede, e esses trabalhos relacionados ao processo de decomposição, eles tiveram uma expansão. Primeiramente, através de 2 editais, que é o PROCAD e o PNADB,
Tocantins, Distrito Federal, Bahia e Santa Catarina começaram a realizar trabalhos em protocolo, então, onde todo mundo realiza a mesma metodologia, que vai facilitar a discussão no final. E nesses estados tem trabalhos relacionados à participação microbiana no processo. E mais recentemente, com a escala de Tocantins, a entrada de Manaus e Roraima, o que faz com que essa rede amplie e a gente tenha maiores resultados em relação à presença dos micro-organismos e a atuação desses no processo de decomposição. Bom, dentro do exposto, né, a gente tem que pensar em perspectivas futuras, lembrando da ampla necessidade de investir em estudos que levantem a diversidade e papel ecológico dos micro-organismos no funcionamento dos ecossistemas aquáticos brasileiros. Isto porque parece que os micro-organismos, em relação ao processo de decomposição, têm uma atuação maior em relação aos invertebrados, mostrando, né, a escassez de invertebrados nesse ambiente. Aquela foto mostrada pelo professor Manuel do riacho em Tocantins, alguém vai ter que decompor aquilo. Se não tem invertebrados, provavelmente vai ser a comunidade microbiana. E hoje, atuando dentro desse processo, existem duas pesquisadoras na área de microbiologia, o que é muito pouco para a amplitude dessas perguntas. Bom, ainda levando em consideração que o Brasil é um país mega diverso, possuindo dois dos principais 25, dentre os 25 hotspots de diversidade mundial, no caso Cerrado e a Mata Atlântica, e como exposto pela manhã, são biomas que já estão em fase de degradação muito avançada, fazendo com que a gente pode perder o conhecimento dessa diversidade e o papel desses micro-organismos nesses ambientes. Bom, finalmente, eu quero agradecer. Eu não coloquei uma foto de homenagem porque eu não achei nenhuma foto onde eu estava composta. Mas eu quero agradecer aos meus professores, que eu sou taxonomista de fungos, e desde o meu mestrado eu venho trabalhando com ecólogos, o que fez com que eu passasse a atuar e a pensar em ecologia, que para taxonomista de fungos é uma cena muito difícil. Então, ao professor Francisco Barbosa, ao professor Marcos Calis, sem deixar de falar do meu colega Júnior, que foi o grande incentivador dessa migração e que é importante, né? Porque pensar em áreas, micologia e ecologia separada, a gente vê que não vai a longas distâncias. Essa foto é uma foto da Chapada Diamantina. Eu sou mineira de nascença, mas baiana de coração. Eu trabalho lá, quero convidar todo mundo, porque é um ambiente muito gostoso para visitar e também para trabalhar. Tem muita área para trabalhar. Obrigada. Bom, para eu sentar, eu gostaria de convidar o próximo palestrante, que é o professor Marcelo.